vamos começar a ver o calor. Então, a nossa ideia é: o que representa o calor? O calor representa sempre uma forma de energia. Cuidado, lembre-se, a energia, ela pode ser medida. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o estudo do calor usando a medida desse calor. Vamos ver a calorimetria, isto é, a medida do calor. Observem que, como nós dissemos, calor é uma forma de energia. Ora, existem várias formas de energia. Qual é a característica dessa forma de energia chamada calor? O calor é uma forma de energia que só aparece em trânsito. Isto é, só existe calor quando há uma diferença de temperatura entre dois corpos e então essa energia flui de um corpo para outro. Observe então que calor é forma de energia em trânsito. Calor só aparece desde que eu tenha dois corpos em diferentes temperaturas e haja passagem de energia de um para o outro. Não faz sentido eu dizer que um corpo tem mais calor do que o outro. O que ele tem, segundo o nosso conceito prático, é mais temperatura do que o outro. Isto é, está numa temperatura maior do que o outro. Com isso, colocando esses dois corpos em contato, nós vamos observar então que existe a fluência, a passagem desse calor, dessa energia, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Observe que isso vai ocasionar então uma transferência de energia e, como tal, as temperaturas serão variáveis. Observe que a calorimetria, ela tem suas grandezas próprias. Quais são as grandezas próprias da calorimetria? A primeira delas representa a capacidade térmica. A capacidade térmica de um corpo representa calor por variação de temperatura. Observe, esse calor ele pode ser tirado do corpo ou dado para o corpo. Outra grandeza típica que nós temos aqui é o calor específico de uma substância. Ele é variável, como qualquer constante física. Então, o que nós fazemos? Nós vamos admitir um valor médio para um grande intervalo de temperatura. Mais para frente, já, nós vamos falar para vocês uma situação bem particular que vocês conhecem. Mas lembrem-se disso, o calor específico, ele é considerado para cada intervalo de temperatura. Se nós tivermos uma grande variação, esse calor específico terá variações. Então, admitiremos que existe um calor específico médio da substância. O que representa o calor específico médio da substância? A relação que existe entre a capacidade térmica de um corpo dessa substância e a massa desse corpo. Observe que capacidade térmica diz respeito ao corpo, calor específico diz respeito à substância. Observe então que nós temos aqui várias situações a considerar. Primeiro, o calor quando ele é fornecido ou retirado de um corpo. Vamos então apresentar para vocês o calor sensível. Quem é o calor sensível? O calor sensível representa aquele calor vinculado a uma variação de temperatura. Lembram-se do termo sensível? Quando você tem uma dor sensível, você sabe exatamente onde está a dor. Por exemplo, eu estou com uma dor sensível no braço. Você sabe em que ponto do braço está doendo. Mas, quando você não tem isso, nós usamos um outro termo, que vamos ver também aqui por comparação com o calor. O que representa o calor sensível? O calor sensível representa, então, quanto esse corpo consegue variar de temperatura, dando ou recebendo uma determinada quantidade de calor. Lembre-se, calor sensível está diretamente vinculado à variação de temperatura.
Então, o calor sensível, matematicamente, representa a capacidade térmica do corpo vezes a variação de temperatura sofrida. Como nós temos que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, nós podemos então, substituindo na expressão, termos calor sensível igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, essa é a equação básica que a gente tem para calor sensível. Nós vamos usar muito essa expressão, inclusive na definição das unidades que nós temos, especialmente para calor específico. Então, calor sensível representa o produto da massa do corpo pelo calor específico das substâncias que é feito o corpo, vezes a variação de temperatura. Lembrando mais uma vez a vocês, esse calor específico é o calor específico médio. Por quê? Porque existe variação, mas numa grande faixa de temperatura pode-se admitir um valor padrão que não vai dar grande diferença. Observem também que existe uma outra situação. Nós temos um calor latente. O que nós chamamos de calor latente? Como dissemos agora há pouco, o calor sensível, você, entre aspas, o vê. Como é que você o vê? Você vê através da variação de temperatura. O que caracteriza o calor latente? É ele estar presente, mas não haver variação de temperatura. Então podemos dizer que o calor latente representa o produto da massa de um corpo por uma constante L. Essa constante L representa para nós uma constante de mudança de estado físico. Por que isso? Porque nós vamos discutir futuramente com vocês, nas mudanças de estado, que a característica principal que aparece aí é a conservação de temperatura em algumas mudanças de estado. Então, esse calor, como vocês podem observar, ele não apresenta variação de temperatura. Ele não é calor sensível. Ele é um calor que produz mudança de estado físico sem alterar a condição de temperatura. Cuidado, não há uma vinculação direta entre calor e temperatura. Eu posso fornecer calor e não variar a temperatura. Eu posso variar a temperatura sem variar a quantidade de calor. Então já estamos mostrando para vocês aqui uma das possibilidades. Eu estou fornecendo calor para o corpo e esse corpo não está variando temperatura. Então, cuidado, esse L representa a constante de mudança de estado. Como sempre, nas coisas físicas, as constantes são variáveis. Então, vamos mostrar para vocês que essa constante, ela depende de alguns fatores mais. Vamos então agora chamar uma enquete para a gente ver como é que o povo responde a isso. Você sabe diferenciar calor sensível de calor latente? Não lembro. Você lembra? Não. Então posso explicar para vocês o que é? Dá a mão para ele aí, tipo, oi, tudo bem? Ó, aqui, ou você está doando ou recebendo calor. Então ocorre uma variação de temperatura. Esse é o calor sensível, ok? Ok. Certo. O calor latente é o seguinte, eu estou segurando essa pedra de gelo na mão, né? Ela vai passar do estado sólido para o líquido, ó, vai derreter. Então aqui vai ocorrer uma mudança do estado físico, esse é o calor latente. Tá certo, agora sim ficou mais fácil. Agora ficou fácil? Ficou, obrigada. Como vocês ouviram, realmente, quando a gente está, entre aspas, derretendo gelo, a gente está fazendo o quê? Está usando o calor latente. Por quê? O gelo, ele derrete, admitidas as condições normais, a 0 graus Celsius. E enquanto houver qualquer pedaço de gelo, a temperatura vai permanecer em 0 graus Celsius, sob condições normais. Vamos discutir isso futuramente. Vamos agora observar então quais são as unidades que nós temos aqui para trabalhar na calorimetria. Observe, nós vamos então começar vendo as unidades para calor. Então, primeiro, como o calor é forma de energia, a primeira unidade que logo a gente lembra é o joule, a unidade SI.
O que é interessante é que aqui a gente trabalha muito pouco com SI. É mais comum a gente usar como unidade a caloria. Daqui a pouco nós vamos definir. Mas observe, a caloria é uma unidade de calor que corresponde a 4,186 joules aproximadamente. Observe que essa é a relação que existe entre esta unidade chamada caloria de calor e a unidade joule, que é calor ou energia. Já começaram a pensar, então, na vinculação que existe entre essa caloria, esse calor e a energia produzida. Observem mais, observem que, fazendo a inversão, isto é, passando isso para o primeiro termo, nós observamos que um joule é aproximadamente 0,239 calorias ou, simplificando, 0,24 calorias. Geralmente é que se usam nos exercícios. Vamos ver ainda outras unidades. Uma BTU, essa você está acostumado a ver nos ar-condicionados. O que acontece num ar-condicionado? Ele tem que retirar calor de um ambiente em um determinado tempo. Então, usa-se a unidade BTU. BTU significa British Thermal Unit. Gostaram do sotaque londrino? Observe, uma BTU corresponde aproximadamente a 252 calorias. Quando falarmos na definição do calor específico, vamos lembrar a vocês outra vez essa unidade. Observem mais. Observem que a caloria, como nós dissemos, ela ali foi definida em função da unidade joule. Mas a caloria, ela é definida dentro de física pela ideia do calor sensível. O que é o calor sensível? É a quantidade de calor que produz variação de temperatura em uma determinada massa. Então, fisicamente, a caloria, ela é definida como sendo a quantidade de calor que produz a variação numa determinada massa de uma determinada temperatura. Para ser exatamente uma caloria, o que a gente precisa é que a gente tenha 1 grama de água e o delta θ seja de 14,5 a 15,5 graus Celsius. Perceberam o que dissemos agora há pouco? Não é para qualquer intervalo de 1 grau Celsius. Só vale para este intervalo de 14,5 a 15,5. Mas como a variação é muito pequenininha, quando for de 25 a 26, quando for de 30 para 31, nós também vamos usar o mesmo valor, porque a variação é muito pequenininha. Mas fisicamente, a definição da caloria ocorre para 1 grama de água, sofrendo variação de 1 grau Celsius apenas de 14,5 a 15,5, sob pressão normal de 1 atmosfera. Já que a definição da caloria foi feita para a água, podemos dizer que o calor específico da água corresponde a 1 caloria por grama grau Celsius. Observe que se nós passarmos para o sistema SI, nós teremos então que o calor específico da água será 4,18, como vocês se lembram, isso é aproximado, vezes 10 a terceira joules por quilogramas Kelvin. Cuidado, é vezes 10 a terceira. Vocês mas a caloria não é apenas 4,18 joules, mas observe, quando transformamos gramas para quilogramas, nós ficaríamos aqui no denominador com 10 a menos 3. Passando para o numerador, fica então 4,18 vezes 10 a terceira joules por quilogramas Kelvin. Observe então que isto daqui mostra para nós a situação específica para a água. Já dissemos para vocês e vamos repetir, isso daqui é uma constante física. Como constante física, sofre algumas variações de alguns fatores extra. Vamos então ouvir agora o depoimento de um nutricionista que interessa para nós. O ser humano, para ele manter a vitalidade, manter a sua vida, ele necessita de energia. Da onde que vem essa energia? A energia, ela vindoura
da alimentação, da autoingesta, né? Dos nutrientes que nutrem o nosso organismo. Como que se chega nos resultados, nos valores de cada nutriente? Os nossos nutrientes são proteína, carboidrato e gordura, né? Sais minerais e vitaminas e água também. Como que chegou, né, no resultado desses nutrientes no seu volume, no seu peso? Para medir essas calorias é realizada através de um aparelho chamado bomba calorimétrica. Como que é feito? Pega-se uma porção de um nutriente, né, que seria carboidrato, proteína ou gordura, coloca dentro desse aparelho, é jogado, esse alimento ele é conduzido a um calor elétrico, onde ele vai liberar temperatura, né? Então ali sai o resultado da quantidade de energia naquele volume de alimento que foi colocado no aparelho, certo? Normalmente, em gêneros alimentícios, como a quantidade é muito grande e o calor é muito elevado, nós usamos quilocaloria porque ele é usado em 1 grama. As preparações, dificilmente ela vem com um nutriente só. Normalmente ela vem com os 3 nutrientes, gordura, carboidrato e proteína. O exemplo melhor que eu tive para oferecer para vocês seria um ovo cozido, um ovo de galinha, que ele oferece os 3 nutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Então eu sei que esse ovo de 50 gramas, ele me oferece 6,5 gramas de proteína. Então eu pego e multiplico por 4, porque eu sei que cada grama de proteína me oferece 4 quilocalorias. Aí depois eu pego a gordura. Eu sei que esse ovo ele tem 6,0 de gordura. Então eu multiplico por 9, porque eu sei que cada grama de gordura me oferece 9 quilocalorias. Então eu vou ter lá 54 quilocalorias só de gordura. Eu sei também que o ovo ele tem pouco carboidrato. Ele tem 0,5 gramas de carboidrato. Então eu multiplico ele por 4, vai me dar 2 quilogramas de calorias. Então eu somo os 3 e eu vou ter 82 quilocalorias. Isso significa o seguinte, que ao ingerir esse alimento de 82 quilocalorias, né, eu tenho 82 quilocalorias para transformar dentro do meu organismo em energia. Vamos então ver algumas unidades derivadas da caloria. Observe que a primeira unidade é a quilocaloria. Uma quilocaloria, vocês se lembram, o prefixo quilo quer dizer 1000 ou 10 a terceira. Então, uma quilocaloria vale 1000 calorias. Essa quilocaloria, antigamente, ela era chamada de grande caloria. Então, a grande caloria corresponderia a 1000 pequenas calorias. Perceberam o nosso depoimento, que interessante? Na nutrição, chama-se caloria a grande caloria. Então, quando se diz que uma pessoa deve ter uma dieta de 2.000 ou 2.200 calorias por dia, o que ele quer dizer são 2.000 ou 2.200 grandes calorias. Isto é, 2.000 ou 2.200 vezes 10 a terceira calorias. É o que a gente precisa naturalmente durante o dia. Durante 24 horas, o seu consumo de energia normal é esse. Bom, estou falando isso na minha idade. Vocês jovens precisam de muito mais do que isso. Vocês gastam muito mais energia. Quando falamos na BTU, nós podemos pensar da mesma maneira que pensamos na caloria. Observe, a BTU representa a quantidade de calor sensível. Então, o que significa isso? Representa uma quantidade de calor necessária para, atuando em 1 libra de água. Perceberam? O sistema é inglês. Em inglês, não usa massa em quilogramas, usa massa em libras. Então, a BTU, ela trabalha com a massa em libras. E a variação de temperatura? Ora, em inglês, trabalha com variação de temperatura em Fahrenheit. Então, uma BTU corresponde à quantidade de calor necessária para, atuando na massa de 1 libra de água, variar a sua temperatura de 57,5 a 58,5 graus Fahrenheit. Observe mais uma vez, essa definição é a definição correta, mas
como nós trabalhamos com calor específico médio, a gente considera para qualquer variação de 1 grau Fahrenheit. Mas aqui, a correta, a certa, a definição física nossa é válida apenas para esse intervalo. Ei, eu conheço o BTU. É uma unidade de calor usada para o ar-condicionado. Vamos ver então o equivalente em água. O que a gente define como equivalente em água de um corpo? Vamos pensar em duas situações. Um corpo e uma determinada massa de água. Cada um deles, então, tem a sua capacidade térmica. Vamos admitir que eu tenha uma capacidade térmica de um corpo numericamente igual à capacidade térmica de uma determinada massa de água. Isto é, a capacidade térmica da água é igual à capacidade térmica do corpo. A capacidade térmica da água representa o produto da massa de água pelo calor específico da água. Como nós trabalhamos geralmente com o calor específico, 1 caloria por grau Celsius, esse termo será igual a 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius, substituindo na expressão anterior, nós teremos a massa de água é numericamente igual à capacidade térmica do corpo. Então, a massa de água, ela é expressa em gramas. Então, esta capacidade térmica do corpo, quando está expressa em massa de água, nós chamamos a isso o equivalente em água do corpo. Vamos então construir um gráfico da quantidade de calor em relação à variação de temperatura. Observe que eu tenho aqui no eixo Y a quantidade de calor, como variável independente a temperatura. Então, estabelecendo a relação de capacidade térmica, o que a gente observa? Isso é uma equação de primeiro grau, como tal, vai a representar uma reta. Essa reta passa pela origem. Lembrando-se da matemática, sabemos que a tangente de um ângulo corresponde à relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Observe que o cateto oposto a alfa estaria aqui. É uma quantidade de calor. O cateto adjacente estaria aqui. Representa uma variação de temperatura. Então, como fisicamente calor sobre variação de temperatura é a capacidade térmica, podemos dizer que a tangente de alfa, neste gráfico, representa a capacidade térmica de um corpo qualquer. Vamos então experimentar isso em alguns exercícios? Começamos então com o primeiro exercício. As quantidades de calor recebidas por dois corpos, A e B, em função de temperatura, estão mostradas nesse gráfico. Vamos ver o gráfico? O que nós observamos desse gráfico? Lembram-se, o que eu tenho num gráfico Q delta θ? Eu sei que a tangente do ângulo alfa representa obrigatoriamente a capacidade térmica. Cuidado, não é o calor específico, é a capacidade térmica. Observe, o ângulo alfa é maior que esse ângulo beta. São ângulos de primeiro quadrante. O que eu posso garantir pela matemática? Se são ângulos de primeiro quadrante, a tangente do ângulo alfa é maior que a tangente do ângulo beta. Se a tangente é maior, significa o quê? A capacidade térmica da corpo A tem que ser obrigatoriamente maior que a capacidade térmica do corpo B. Então, cuidado, a capacidade térmica é maior, não é o calor específico, porque dependendo da relação entre as massas, eu posso ter para A um calor específico menor, mas uma capacidade térmica maior. Então, as opções apresentadas são, primeiro,
o calor específico de A é maior que o de B. Observe, não é o calor específico, é a capacidade térmica. Uma segunda opção, o calor específico de B é maior que o de A. Mais uma vez, não é calor específico. Outra opção, a capacidade térmica de A é maior que a de B. Ah, isso é. Por quê? Como mostramos no gráfico, sendo a tangente do ângulo alfa, representando a capacidade térmica de A, maior que a tangente do ângulo beta, a opção aqui apresentada é correta. A outra opção seria a capacidade térmica de B é maior que a de A, impossível, já que a anterior foi correta. E, finalmente, como última opção, a capacidade térmica de A é igual a de B. Se fossem iguais, as tangentes deveriam ser iguais. Vamos experimentar outro exercício? Observe, um corpo recebe de uma fonte 5.000 calorias por minuto sem ceder calor. Ele quer saber se o gráfico fornece a temperatura do corpo em função do tempo. Vamos mostrar o gráfico. O que está acontecendo? Observe, esse corpo, ele começou com a temperatura 10 graus Celsius. Ele atingiu a temperatura de 60 graus Celsius após 2 minutos. Observe, agora o gráfico não é a capacidade térmica. Por quê? Porque não é um gráfico de calor em função de temperatura. Eu tenho aqui um gráfico de temperatura em função de tempo. O que eu vou fazer com isso? Vamos observar o que o problema pede? Ele me dá a variação de temperatura como 50 graus Celsius, 60 menos 10. A variação de tempo é de 2 minutos, 2 menos 0. E ele nos dá uma potência de 5.000 calorias por minuto. Lembranças, potência, tempo por ideia, energia por tempo. Observe que a energia aqui é uma energia calorífica, mas é energia. E o tempo, minutos. Então, colocando sob uma forma matemática, nós podemos dizer que a potência é o calor pelo tempo. Isto é, a quantidade de calor é a potência vezes a variação de tempo. Notaram por que nós chamamos variação de temperatura de delta-teta? Porque em alguns exercícios vai haver aqui uma mistura de temperatura com tempo. Então, se eu chamasse a temperatura também de T minúsculo, daria confusão aqui. Então, para evitar isso, é preferível usar para temperatura θ. Para tempo, classicamente usa-se T. Então, se isto é a quantidade de calor, nós podemos então fazer, já que a capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura, substituindo por aquilo que demonstramos agora, potência sobre variação de tempo sobre variação de temperatura. Observe que a capacidade térmica, então, vai ser a potência, que é 5.000 calorias por minuto. O tempo, que é de 2 minutos, vai me dar a quantidade de calor. A variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Resolvendo então essa matemática, vamos encontrar a capacidade térmica como sendo 200 calorias por grau Celsius. Observe, é um problema típico de vestibular. Então envolve ao mesmo tempo a parte mecânica, potência, com a parte de termologia, calor. Vamos experimentar outro exercício? Uma questão teórica da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Observe, quantidade de calor e temperatura. Primeira opção, são grandezas de mesma natureza? Não. Lembrem-se, quantidade de calor é energia, é mensurável. Temperatura, já foi discutida, ela é avaliada, não é uma medida. Opção B, são proporcionais. Nós vamos mostrar no decorrer do nosso estudo várias situações. Primeiro, como já vimos no calor latente, existe quantidade de calor, não existe variação de temperatura. Mais para frente, vamos mostrar que mesmo sem dar ou receber calor, eu consigo fazer variação de temperatura. Então não existe ligação direta entre elas. São pouco diferentes.
Esse pouco diferentes é uma coisa que nem se entende em termos de física. Elas são diferentes. São inversamente proporcionais. Como discutimos agora há pouco, não existe correlação entre elas. Se não existe correlação entre elas, está na cara que a opção D de dado não pode ser. Letra E. São conceitos diferentes. Está aí a resposta correta. Realmente, são conceitos completamente distintos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidado, calor é forma de energia que aparece em trânsito. Temperatura é manifestação sensível. Nós vamos ver futuramente no estudo dos gases uma maneira de relacionar essa temperatura com a energia cinética de moléculas. Mas observe, o que a gente pode garantir que a temperatura é uma sensibilidade, a quantidade de calor é uma quantidade de energia e pode ser mensurável.